Aconteceu na noite desta quinta-feira no Lunabel. Lá no Lunabel, uma jovem estava numa parada de ônibus e aí pintou por lá um sujeito com uma atitude bastante estranha. E aí você vai ver no que deu. Este sujeito perseguiu a moça, deu bote em um determinado lugar, pegou o celular dela e a conduziu para um matagal, ali no Lunabel, próximo à creche da dona Nica, né? E aí, a mulher, a jovem, conseguiu fugir. Gente, você vai entender melhor essa história nessa reportagem. A GCM prestou aí toda a assistência à jovem. Vamos lá. Tentativa de estupro registrada na noite desta quinta-feira no Lunabel. Uma mulher estava em uma parada de ônibus quando percebeu um homem em atitude bastante duvidosa. E não é que ela estava certa. Ela foi vítima de uma tentativa de estupro. Quem vai dar mais detalhes aí sobre este caso que aconteceu na noite desta quinta-feira é o comandante aqui da GCM de Novo Gama, Irã Silva. Como tudo aconteceu e como esse fato chegou até o conhecimento de vocês, comandante? Olá, Samiri, boa tarde. Por volta mais ou menos das 20 horas e 15 minutos da noite de ontem, recebemos aí uma ligação de uma pessoa que não quis informar os seus dados naquele momento, que estava com uma vítima de tentativa de estupro ali na cidade, no bairro do Lunabel, nas proximidades da creche Vovó Nica. E as viaturas se deslocaram para lá imediatamente e, chegando lá, constatou que a moça lá, jovem, tinha acabado de ser vítima de uma tentativa de estupro. Relatou para nós lá onde teria acontecido o fato, e as equipes estiveram no local, e aí foi possível ainda consegui identificar lá a bolsa dela, as sandálias que ela tinha deixado para trás na hora da correria, e também uma blusa de frio que a mesma usava e que o indivíduo lá tinha usado para amarrar as mãos dela. Agora, comandante, eu gostaria que o senhor mencionasse qual foi a artimanha utilizada por este meliante para poder coagir a vítima. Então, segundo a jovem, ela percebeu esse rapaz ali nas proximidades da parada de ônibus, onde ela tinha descido do ônibus, que ela estava vindo do serviço, mas ela não imaginava que seria um autor de um crime. E aí ela percebeu e continuou seu caminho normalmente, por uma avenida que é bastante iluminada ali. E aí ela percebeu que perto da onde ela mora já é um local mais ermo, né? Já tem uma iluminação um pouco mais baixa, e ela percebeu novamente esse rapaz, já bastante suado, e aí ela já começou a se preocupar, porque ela entendeu que o rapaz tinha pegado um caminho, um atalho mais longo, porém estava já na frente dela. E aí, quando ela se aproximou desse rapaz, ele perguntou as horas para ela. Quando ela olhou para o relógio para falar a hora, ele se aproximou, mencionou que estava armado e já grudou no braço dela, né? Colocou o braço dela para trás, falou que não era para ela se mexer, pediu o celular dela, colocou no bolso e aí continuou segurando o braço dela, encaminhando ela para uma direção mais escura. Então, quer dizer, nesse momento ele a conduziu aí para um matagal? Sim, nas proximidades ali do loteamento Lunabel tem uma parte que ainda tem algumas partes que é bastante mato, né, escuro. E aí ele conduziu ela para lá. Chegando nas proximidades desse mato, ele adentrou alguns metros para dentro do mato, já pegou a blusa de frio dela, amarrou as duas mãos e falou para ela que estava armado, que não era para ela tentar nenhum tipo de tentativa de se desvencilhar dali, porque ele já tinha feito um ato desse com a outra mulher, naquele mesmo local, e que ali não adiantava ela gritar. E aí ela relatou para a equipe que ele se aproximou dela, fez com que ela ficasse bem próxima ao corpo dele. Foi quando ela percebeu que aonde ele mencionava que tinha uma arma, que sempre que ele falava com ela, ele colocava a mão debaixo da blusa. E ela percebeu que não tinha nada. Então ela teve ali a audácia e a coragem, né, de tentar com uma mordida na mão dele se desvencilhar dele. Foi nesse momento então que ela conseguiu fugir e pedir por socorro? Sim, aí ela conseguiu, após a mordida, se desvencilhar dele, correu ainda com as mãos amarradas, conseguiu tirar a blusa e jogou lá no mato e correu para a pista ali onde vinha um carro. E aí ela pediu socorro para esse carro, porém o carro não parou e ela continuou correndo para dentro da cidade do Lunabel e achou lá um casal de pessoas que estavam indo para a igreja, que foi as pessoas que a socorreram. Agora, comandante, é importante a gente frisar a importância de um socorro com uma vítima como essa, né? Porque o senhor mencionou
que antes, né, dela conseguir este socorro, ela tinha tentado pedir aí ajuda para outra pessoa e não conseguiu. E eu gostaria que o senhor mencionasse também a questão do 153, né, um serviço disponibilizado aqui pela GSM à comunidade, a importância do serviço, em breves palavras. Então, é importantíssimo que as pessoas de bem possam ser solidárias com as demais, porque essa jovem ela precisava de um socorro ali imediato, ela encontrou um veículo, pediu socorro e esse veículo infelizmente não parou. E aí ela teve a sorte aí de conseguir achar um casal imediatamente. E esse casal lembrou aí do número 153 aqui da Guarda, que é o número de emergência que nós colocamos à disposição da comunidade. Que através do 153 ela conseguiu fazer contato com a Guarda esteve no local, deu todo o suporte e encaminhamos ela para que ela pudesse registrar o boletim de ocorrência. Então tá aí, gente. Muito obrigada, comandante. Né? Apesar do elemento ainda não ter sido identificado, né, e nem o aparelho celular recuperado, outros objetos da vítima foi recuperado e graças a Deus nada de mais ruim aconteceu a essa moça. Samili em cima dos fatos.